Tudo que você sempre quis saber sobre consórcio, eu vou mostrar nesse vídeo. Acompanhe até o final que você vai ter explicações sobre consórcio, possibilidades, estratégias e coisas que você nem imagina que o consórcio é capaz. Meu nome é Alexandre Tumberti, sou assessor de investimentos e especialista em consórcio. Falo um pouco sobre minha trajetória, trabalhei 20 anos na área bancária, estou há mais de 6 anos como assessor de investimentos e como especialista dentro do escritório da Invest Smart. Hoje a gente trabalha com as maiores administradoras do Brasil, mas hoje a gente não vai falar de administradora, a gente vai falar sobre a estrutura do consórcio. Antes de começar a falar sobre consórcio, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, vai ter muito mais informações pertinentes nesse assunto. O primeiro passo é a gente entender que existe a lei do consórcio. A lei do consórcio 11.795 de 2008, homologada em 2008, então existem algumas regulamentações do consórcio. Outras questões são flexibilidades que cada administradora traz. Então, a gente entender cada um fica muito mais fácil. Primeiro, a gente precisa entender o conceito do consórcio, porque ele é diferente do financiamento. O financiamento imobiliário, que é o mais conhecido popularmente, até culturalmente, a gente está falando que a gente pega dinheiro emprestado dos bancos e depois devolve isso através de parcela pagando juros. A única questão é que quando você vai pagar essas parcelas, primeiro que o prazo é muito longo. A gente está falando para você ter uma parcela acessível de 30 a 35 anos. E quando a gente vê a soma disso, a gente está pagando 2, 3 imóveis e na verdade está levando um só. Então o custo é muito alto. Por quê? Porque o banco vive disso, é o spread do banco. A ideia do consórcio é você sair disso. Porque no Brasil o juros é muito alto, então a gente sair desses juros. O consórcio, por conceito, é uma forma de autofinanciamento. Por quê? Porque a gente trabalha com o nosso próprio dinheiro. A ideia do consórcio é formar grupos fechados de pessoas, que todo mundo pagando uma parcela mensal, eu vou pegar o valor da parcela, eu como administrador do grupo, vou pegar a parcela mensal de todo mundo deste mês e vou dar o direito a algumas pessoas a comprar os imóveis. Elas continuam pagando parcelas. No segundo mês, vou pegar a parcela de todo mundo e vou dar o direito a segunda pessoa, e 2, 3, 4 pessoas. A ideia é que o nosso dinheiro trabalhe, então eu não preciso pagar juros para ninguém. Então, o que eu pago no consórcio? A gente vai falar um pouco sobre os custos do consórcio agora. Os custos do consórcio se dividem em taxa de administração e fundo de reserva. São dois custos do consórcio. A gente precisa entender que, como não tem juros, e é um grupo que se movimenta muito ativamente, precisa ter alguém para administrar esse grupo. E aí entra o papel do administrador do consórcio. O administrador pode ser Itaú, administrador de consórcio, né, de bancos, pode ser Porto Seguro, administrador de consórcio, empresas como Servopa, Demicon, que são especialistas em consórcio, mas é o papel do administrador. E ele vai cobrar uma taxa de administração, né, como se fosse um condomínio, para poder tomar conta disso, entender quem está sendo contemplado, se as pessoas estão pagando em dia. Por isso que o custo do consórcio é muito barato. Para a gente entender o custo disso, eu vou usar uma média, tá? De uma taxa de administração de 20%. E um prazo médio de aproximadamente 16 anos. Se eu pego uma taxa de 20% e divido por 16 anos, lembra que o 20%, por exemplo, de taxa não é o ano, é o total. Eu divido, vai dar em torno de 1,3%, 1,3%, 1,4% ao ano. Lembra, hoje, a gente está falando nesse cenário de hoje, a taxa Selic está a 15%. Quando você assistir esse vídeo, a taxa Selic pode estar 12%, pode estar 14%, mas lembra, eu estou pagando 1,3%, 1,4%, 1,4%. E eu estou recebendo, se eu deixar meu dinheiro investido, 13%, 14%. A Selic hoje é 15%, eu recebendo a 15%. Então o custo do consórcio é muito barato. Isso que eu queria desmistificar, isso que, eu fico preocupado com taxa de administração. Não, a taxa de administração ela é muito em conta, tá? Ela é muito barata. Outro custo do consórcio é o fundo de reserva. O fundo de reserva às vezes cria um pouco de polêmica, porque para que serve o fundo de reserva? Você imagina que, por lei, pela lei do consórcio, todos os grupos precisam andar independentemente. Então pode ter algum descaso de pagamento lá, muita gente atrasou o pagamento, preciso contemplar as pessoas, ele vai sempre usar essa reserva de emergência. O fundo de reserva é uma reserva de emergência do grupo. Como a gente tem na nossa conta lá, tem uma poupancinha
Precisou alguma coisa, você tira. E o administrador, aquele grupo de consórcio, ele vai fazer isso, ele vai usar aquele valor. E vai sempre repondo e vai sempre deixando lá um valor para deixar sempre um grupo muito sadio. Então, lembrar que esse fundo de reserva é muito bom, você sempre sabe que o teu grupo é muito sadio. Lembre o seguinte, outro ponto importante, que quando acaba o grupo de consórcio, esse fundo de reserva não tem mais finalidade. E aí as administradoras devolvem aos consorciados, né, percentualmente, cada um na sua proporção, ele devolve isso. Então é muito legal, porque é um valor que você vai receber lá na frente, o saldo que tiver. Pode não ser o valor total que você pagou, pode ser um pouco menos, mas isso retorna para você, tá? Então isso é muito bacana também. Outro assunto que a gente vai falar agora, que eu acho que é muito importante, é sobre as contemplações, as famosas contemplações, é o direito de você receber o bem. Lembre o seguinte, a gente falou um pouquinho sobre custo, a gente viu que o custo não é muito caro, mas a gente precisa administrar uma coisa muito essencial no consórcio. O que é? É essa ansiedade de comprar o bem. Então, o consórcio precisa casar com a tua expectativa. Imagina que as formas de você ser contemplado, cada um tem dentro dela algumas estratégias, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas precisa entender quais são as formas de você ser contemplado, e isso, com certeza, você vai mudar ao longo do tempo, né? Hoje eu uso a estratégia de sorteio, de lance fixo, agora o lance livre, enfim. Então a gente vai explicar cada uma delas, tá bom? Lembrando que ter uma assessoria de consórcio ao longo do tempo, não só na hora de venda, mas na estratégia toda, pós-venda, é muito importante, porque ele vai te acompanhando e falando, vamos mudar essa estratégia, agora vamos para o lance livre, vamos esperar o sorteio, é muito importante. Vamos falar um pouco sobre os lances do consórcio. Os lances de consórcio, ou as formas de contemplação, vamos dizer assim, a primeira forma, que acho que é a mais conhecida, é o sorteio. E qual que é a estratégia do sorteio? Tem que estar pagando em dia e ter sorte. Então, se você não tiver sorte, vai ser lá no meio do consórcio, lá para o final, pode ser no começo. A gente tem vários exemplos de gente contemplada no primeiro mês. E tudo bem, mas acontece que vai depender de sorte. Lembre o seguinte, a regra é, eu estou num grupo de consórcio e todo mundo que está dentro do consórcio está pagando em dia, está concorrendo a esse sorteio. Então você recebe o direito de comprar o bem, você continua aquela forma de pagamento que você escreveu, que você pagaria, fez um consórcio de 16 anos, vai ser 16 anos, fez um consórcio de 10 anos, vai pagar em 10 anos, isso não muda, mas você já recebeu esse direito. Isso é o melhor dos mundos, só que depende de sorte. Mas eu gosto bastante de você dar um pouquinho de margem para a sorte. Então, a primeira forma de ser contemplado é o sorteio, tá? A segunda forma de você ser contemplado, que é o mais conhecido, é o lance livre. Isso desde que começou o consórcio lá atrás, é sempre eu falado. O lance livre tem a ver com muito com a pressa das pessoas. Por quê? Imagina o seguinte, várias pessoas fazendo um consórcio, e neste mês, no grupo todo, 10 pessoas resolvem dar o lance, como exemplo, tá? E cada uma resolve, coloca no aplicativo, normalmente tem um site, aplicativo de cada administradora, um valor que ele gostaria de dar de lance. Todo mês vai ter uma assembleia, que é uma reunião mensal, que eles decidem quem vai ser o sorteado, quem vai ser os lances. Então todo mês acontece isso. Neste mês, imagina que todo mundo que deu o lance, o primeiro ato da Assembleia é verificar quem foi o sorteado. Então, esse já descartou, foi uma pessoa contemplada. Então, uma pergunta muito recorrente: são várias pessoas contempladas no mês? Sim. Tá? Quantas? Vai depender do saldo do grupo, né? Então, isso é importante. Entrar num grupo sadio, com empresas grandes, né? Isso vale muito a pena. Então, quando você dá o lance de um valor, eles vão verificar no lance livre quem deu o maior valor. Então, quem deu o maior valor, que é o que vai ser contemplado, a gente vai, né, a administradora vai entrar em contato, ó, parabéns, você foi contemplado, você falou que ia dar aquele valor, e aí sim a pessoa paga o boleto da contemplação. Então, dar o lance significa que você está querendo dar aquele valor, não que significa pagar. Muita gente confunde isso, fala que toda vez que eu estou dando lance, eu estou dando dinheiro. Não, você está dando a intenção de dar, de pagar aquele valor. E lembra, você pagou aquele valor de lance,
esse valor vai abater o saldo devedor. Então você não vai ficar mais devendo aquele valor, você vai dever um valor menor. E se você pode escolher com esse valor menor que você está devendo, diminuir a quantidade de parcelas que você tem, o prazo, né? Ou você pode diminuir o valor de parcela, que a maioria faz isso, eu acho que é bem interessante. Então, este é o lance livre, que tem muito a ver com o valor que você deu. Então, normalmente esse lance é um valor mais alto. Então, é quem deu mais. Então, você vai sempre brigar com quem está querendo ser contemplado mais rápido. É um leilão que acontece todo mês, meio às cegas, porque você não consegue saber quanto cada um está dando, sabe o histórico do mês passado, mês retrasado, mas deste mês não. Então, o lance livre tem a ver com pressa, com valor de lance alto. Um segundo lance que é chamado de lance fixo. Diferente do lance livre, que eu escolho o valor que eu quero dar e quem ganha, quem deu mais, o lance fixo, o nome já diz, ele já é pré-determinado o valor do lance. Cada administradora tem uma política de achar esse valor, um percentual da carta, mas quando você compra uma carta, você já sabe qual o valor do lance, então já está pré-determinado sobre o que você vai querer dar de lance. Porque no lance livre eu fico dependendo de cada um que deu. A pessoa deu muito alto, tem que dar mais alto. Esse aqui não, é sempre o mesmo valor. E como que funciona na prática? Imagina que nesse mesma assembleia, fora aquelas 10 pessoas que estão dando lance livre, tem outras 10 pessoas dando lance fixo. Elas não concorrem ao lance livre, nem o lance livre concorre ao lance fixo. Essas 10 pessoas que deram o lance fixo, no dia da assembleia, como todas as pessoas são o mesmo valor, o desempate é um pequeno sorteio entre elas. Então, o lance fixo ele tem muito a ver com estratégia, tem a ver com previsibilidade de valor, porque sempre vai ser o mesmo valor, mas você precisa ter um pouco de tempo, porque você sempre vai concorrer a um pequeno sorteio, não é o sorteio geral. Lembrando alguns pontos. Primeiro, toda vez que você dar lance, você concorre ao sorteio. Se você não dá lance, você também concorre ao sorteio. Então, o sorteio, independente se você está dando lance ou não, isso não tira a sua possibilidade de você ser sorteado. Isso é muito legal. Falando sobre a atualização da carta de consórcio, e isso é lei, toda carta ela precisa ser atualizada. Seja de imóvel, seja de automóvel, seja de qualquer administradora, ela precisa ter atualização. Para quê? Para você não perder o poder de compra. Você faz um consórcio hoje e você visualiza um bem que você quer comprar quando você faz o consórcio. E você é contemplado daqui 3 anos. Quando você for com o mesmo valor para comprar aquele bem, você não vai conseguir mais. Porque, assim, estamos no Brasil, né? Então, a inflação no Brasil é uma coisa que todo ano ele sobe. Então, o que você compra no mercado hoje, daqui a um ano está mais alto. Você compra um imóvel hoje, daqui a um ano está mais alto. Então, as coisas aumentam. Então, isso é para você blindar o teu poder de compra, tá? E como que funciona as administradoras? Elas têm umas flexibilidades, cada uma tem um índice de inflação que ela pode atualizar, tem algumas administradoras surgindo bem interessantes, com pré-fixado, então essa atualização pré-fixada, mas o importante mesmo é saber que você não fica parado com o valor da carta. Então isso é muito importante. Como que funciona? Normalmente você vai estar pagando, você vai fechar um contrato com um valor de carta de consórcio de automóvel e imóvel, você vai pagar uma parcela proporcional a isso. Ao longo do tempo, tem algumas administradoras que fazem a cada 6 meses, administradoras que fazem a um ano, eles vão olhar. Quando for pré-fixado, ele vai adicionar o pré-fixado e os dois vão subir. Quando for inflação, ele vai pegar esse índice de inflação que aconteceu nesse período que passou e ele vai atualizar a carta. Ele vai atualizar o crédito e vai atualizar a parcela na mesma proporção. Então vai ter uma hora que você vai estar pagando uma carta um pouco mais cara, vai ter um crédito um pouco mais alto, com uma parcela um pouco mais alta. Então os dois vão andar paralelamente. Isso é muito legal, porque você sempre vai ter uma carta atualizada, sempre com poder de compra. Isso é uma proteção. O erro muito comum é as pessoas não explicarem isso e quando está olhando lá a parcela, vai ter uma hora que subiu um pouquinho. Minha parcela está aumentando. Fique tranquilo, o seu crédito está aumentando. Isso também é muito importante saber, tá? Comentando sobre isso, eu vou entrar num assunto que também é sobre atualização de carta, mas eu acho que é muito importante as pessoas saberem. O consórcio é feito de 3 etapas. A primeira etapa é essa que eu expliquei, enquanto você está pagando a carta, o valor do crédito e o valor da parcela eles atualizam, né? Depois, quando você é contemplado, e depois, a terceira fase
é quando você já faz o processo de aquisição, quando você compra. As pessoas confundem muito essas duas etapas, porque elas, quando são contempladas, já querem comprar o imóvel. Mas quem conhece consórcio, às vezes está com uma carta contemplada há mais de 1 ano, 2 anos, e está achando interessante esse processo. Então, vou explicar um pouquinho. Então, primeiro, como conceito, logo que você é contemplado, você não tem pressa para comprar imóvel ou automóvel. Você pode estar com a carta contemplada esperando a oportunidade, tá? E hoje é um bom negócio para explicar isso. Esse segundo momento, que quando você foi contemplado, imagina que o valor total que você fez a carta, independente de como você foi contemplado, por sorteio, paguei um valor, 10% de parcela, deu lance de 50%, independente de quanto você pagou, o valor total da carta ele vai para um fundo. Essas administradoras têm fundos de investimentos que ele vai ficar rendendo lá, um percentual do CDI. Hoje o CDI está muito alto. O valor da parcela continua sendo atualizado de inflação, lembra? Ou pré-fixado, depende da carta que você pegou. Mas hoje, o cenário de hoje, o valor da carta atualizando mensalmente, ela está sendo 2 ou 3 vezes mais a atualização da parcela. Então, muita gente com carta contemplada não querendo comprar imóvel. Uma grande sacada. Muita gente fazendo e falando, não quero comprar imóvel não. O valor do meu crédito está aumentando numa proporção 2, 3 vezes mais que o valor, que a atualização da minha parcela, estou ganhando muito dinheiro sem comprar imóvel. Isso é muito bom no cenário de hoje. O terceiro momento, que também é muito discutido, é quando você compra imóvel. Minha parcela continua sendo atualizada de inflação? Sim, continua. Primeiro porque você faz parte de um grupo, lembra? Que você está pagando suas parcelas e as outras pessoas estão sendo contempladas, estão sendo atualizadas. Segundo, que você comprou imóvel e seu imóvel está sendo valorizado. Não é possível que todos os imóveis estão sendo valorizados, menos o seu. Então você comprou por um valor, o ano que vem está um valor maior. Então, esses 3 momentos do consórcio é muito importante saber para você entender em qual situação que você está, compensa segurar, não compensa, mas reforçando, tendo um escritório que acompanhe você com as melhores administradoras, sempre é muito importante, porque ele vai estar ali do seu lado, mostrando as possibilidades, isso é muito bacana, tá bom? Vamos falar sobre um outro assunto agora, que é a possibilidade de você dar o lance e você usar um pedacinho da carta, que é chamado lance embutido. Vamos falar um pouco sobre esse lance embutido e primeiramente vou confessar com vocês que eu não gosto desse nome lance embutido, porque confunde muito as pessoas. As pessoas falam assim, é mais uma forma de ser contemplado. Não, o lance embutido é uma forma que você tem, uma estratégia ou um instrumento que você tem para facilitar as formas de você ser contemplado. Lembra que eu falei lá naquele assunto? Formas de você ser contemplado. Sorteio, lance livre e muitas administradoras lance fixo. É somente essas, tá? Existem algumas administradoras que fazem algumas outras formas, mas as mais conhecidas e as grandes administradoras trabalham muito dessas 3 formas de serem contempladas. O valor embutido é uma forma de você usar um pedaço da carta para ajudar a dar lance. Imagina que eu fiz uma carta e na hora de dar o lance, eu falo, eu quero dar um lance de X valor. A administradora fala assim, quando você for contemplado, você quer pagar como? Eu falo assim, eu quero pagar com um pedacinho da carta. Pode? Pode. Isso é muito legal, é uma estratégia que eu gosto bastante, porque lembra, o custo da carta não é muito alto. Meu dinheiro está rendendo muito. Às vezes eu prefiro usar um pedaço da carta do que tirar meu dinheiro que está tendo uma rentabilidade muito boa. Então, a gente consegue tirar. Lembrando que se eu fiz uma carta em um valor e estou usando um pedaço dela para ajudar a dar lance, eu só vou ficar com o restante do crédito. Então, isso é muito importante, que eu não vou ter o valor do crédito total. Pensando nisso, quando a gente vai conversar com o cliente, ele entendeu que faz sentido usar o lance embutido já, entendeu que já vamos começar a fazer esse lance embutido, o ideal é que a gente faça um valor de carta maior. Para quê? Então, quando eu tirar esse pedacinho, já ficar o valor que ele precisa comprar o bem, seja imóvel, automóvel, enfim, tá? Então, valor embutido não é uma outra forma de contemplação, é um instrumento, tá? Eu uso sempre a expressão valor embutido, não lance embutido, porque pode confundir, tá bom? Vamos falar um pouco sobre um assunto chamado abatimento do valor das parcelas até a contemplação. É uma modalidade que muita administradora traz em diferentes épocas do ano, né? Algumas fazem algumas campanhas, algumas condições.
Algumas pessoas vendem como desconto em parcela e não é. Esse abatimento do valor da parcela, eu gosto muito, eu acho que é uma forma de você ter um fluxo de pagamento muito interessante, mas tem uns cuidados que a gente precisa ter aí sobre isso. Imagina que você teria como parcela de consórcio, independente do valor, R$ 2.000. A administradora vai falar para você o seguinte, ó, você não quer, em vez de pagar R$ 2.000, você paga R$ 1.000, metade do valor da parcela, até você ser contemplado. Porque nesse primeiro momento você está pagando algo que você não tem acesso. E às vezes você está precisando pagar o consórcio e mais alguma coisa, seja um aluguel de carro, um aluguel de imóvel. Então, para você ter um fluxo de pagamento mais interessante, você paga metade do valor da parcela. É desconto? Vou ficar sem pagar? Não. A gente sempre brinca no sistema financeiro que não tem almoço de graça, né? Então, esse valor vai voltar, mas como fluxo de pagamento é muito interessante. Ah, eu tenho possibilidade de pagar a parcela de 2.000. Paga 1.000 e guarda os outros 1.000. Eu acho que é uma possibilidade muito bacana de você ter uma rentabilidade no dinheiro que você não teria se você estivesse pagando a parcela cheia. Pensando já em estratégia, tá? Mas imagina o seguinte, como funciona? Eu estou pagando o valor de parcela R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, fui contemplado, seja de imóvel, por exemplo. Essa parcela vai para R$ 2.000, que é o normal da parcela. Essas várias parcelas de R$ 1.000 que eu deixei de pagar, a administradora vai pegar esse montante e vai diluir no restante do prazo. Então vai ficar um pouquinho a mais que 2.000, quando sou contemplado por sorteio. Mas nesse momento eu estou com acesso a comprar o bem. Então, assim, estrategicamente, se eu morava de aluguel e pagava aluguel e consórcio, eu pagava metade. Agora a parcela ficou mais alta, mas eu não preciso pagar mais o aluguel. Já consegui virar essa chave. Quem tem ideia de comprar imóvel, né, e pôr para alugar, que é o sistema de alavancagem, você compra o imóvel, põe para alugar, e o próprio aluguel começa a pagar aquela parcela, vou ter uma receita sobre isso. Então, por mais que a parcela fique um pouquinho mais alta, vou ter uma receita sobre isso. A pessoa vender a carta, o mercado de cartas contempladas está muito aquecido, as pessoas pagam um ágio muito interessante. E o que decide o quanto você está lucrando é quanto menos você pagar na carta. E faz muito sentido quando você está pagando metade do valor da parcela, você está pagando muito menos até ser contemplado. Quando eles te oferecerem um valor, a diferença entre o valor que eles estão pagando e o que você já pagou vai ser muito mais alto. Tá? Então, você conseguir ter esse abatimento de parcela. Mas lembre o seguinte, as pessoas me perguntam, Alexandre, mas eu posso ter uma contemplação muito lá na frente. Eu estou deixando de pagar muita coisa. Quando for contemplado, essa parcela pode ficar muito alta. E pode, tá? Uma verdade. Você tem algumas possibilidades que você pode fazer aí, tá? Então, e é isso que é o perigoso. Esse fluxo de pagamento é muito legal, mas você precisa entender e ter um acompanhamento de um profissional para saber qual a melhor decisão que você possa ter lá na frente. Primeiro, que uma possibilidade é quando você for contemplado muito lá na frente, e se sabe que quando você for contemplado a parcela fica muito alta, você pedir para a administradora diminuir o valor do crédito, e aí a parcela não fique tão alta. Segundo, quando passou o segundo, terceiro ano, você fala, não quero dar lance, quando for contemplado e começar a demorar muito, eu começo a guardar aquela outra metade que eu não estava pagando. Já começo a deixar no fundo de investimento. Lembra, eu vou ter uma rentabilidade no dinheiro que eu não tenho. E isso ao longo do tempo faz muito sentido. É o contrário do cartão de crédito, que eu pago lá um custo, né? Juros sobre juros, fica aquela onda que as pessoas têm preocupação. A gente joga ao nosso favor, rentabilidade sobre rentabilidade, forma uma onda de valor muito interessante. Todo mês eu colocando dinheiro lá. E é importante ter um acompanhamento da assessoria de investimentos também. Coloca um fundo de investimento bem bacana, separado, de renda fixa lá, separado, aquele valor que eu precisar usar lá na frente. Tá? Então, isso é muito interessante. Só que tem um outro ponto que também é legal, porque às vezes você é contemplado pelo lance. Você está pagando metade do valor da parcela, você foi contemplado pelo lance. Aí vai acontecer duas coisas. Tá? Primeiro é essa, que a parcela vai aumentar, vai para o preço normal e tudo que você deixou de pagar ele vai ser diluído no restante do prazo, então vai ficar um pouquinho mais. Mas lembra, eu dei um lance, todo lance que eu dou, seja da própria carta ou do meu dinheiro, ele vai abater o saldo devedor e vai diminuir o valor da parcela. Aí ele diminui. Então, ele faz duas coisas, ele aumenta e diminui. Então, em nenhum momento eu pago uma parcela tão alta. O fluxo de pagamento também faz muito sentido. Então, entender isso é muito legal, tá? Agora vamos falar um assunto que é de extrema importância, não poderia passar tudo isso sem falar
sobre cancelamento de cartas de consórcio. O cancelamento da carta de consórcio é um assunto que não é importante no momento de você vai comprar, porque você não está imaginando cancelar, mas você precisa saber o que acontece, tá? Perde tudo? Perde todo o dinheiro que você colocou? Não. Eu costumo dizer que não é o melhor dos mundos quando você cancela a carta, mas você não perde tudo. Então lembre o seguinte, toda vez que eu pago uma parcela de consórcio, a parcela é composta do valor principal, que é o valor que eu vou fazer a aquisição do bem, e das taxas de administração. Quando eu cancelo o consórcio, ou fico mais de 3 meses sem pagar o consórcio e ele é cancelado, o valor de cada parcela referente à taxa de administração, eu não recupero. Por quê? Porque isso é referente a uma prestação de serviço que foi feita. Então esse valor eu não recupero. Do valor principal, normalmente as administradoras cobram uma multa, né? Algumas 10%, mais ou menos em torno disso, tá? E depois daquele valor, ele vai ficar num fundo e vai ficar rendendo. E aí, quando, Alexandre, que eu vou conseguir pegar esse valor de volta? Eu costumo dizer que até o final do plano. Fiz um plano de 15 anos? Pode até 15º ano. Por quê? Porque de tempos em tempos, imagina numa assembleia, ele vai ter o sorteio normal do grupo, ele vai ter o lance livre, as pessoas contempladas pelo lance livre, as pessoas contempladas pelo lance fixo, e ele vai sortear alguém que foi cancelado para recuperar o dinheiro. Enquanto isso, o dinheiro está rendendo. Então, se você não tiver muita sorte, provavelmente se não for sorteado nesses pequenos sorteios, vai ficar lá para o final. Então, o cancelamento funciona assim. Não é o melhor dos mundos, mas tem que saber que você não vai perder o valor total, tá bom? Tem uma possibilidade de, não quero mais o consórcio, eu tenho uma pessoa que tem interesse em pagar o que eu já paguei e assumir a parcela, você pode transferir. Todas as cartas podem ser transferidas antes da contemplação e pós-contemplação. Exige um custo, a administradora cobra para essa transferência, cada uma tem uma política, mas pode ser feito também, tá? E agora, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre as estratégias de consórcio, né? Algumas só, né? É um assunto muito amplo. Lembrando que quando a gente faz uma reunião personalizada, a gente vai entender o perfil do cliente, vai entender qual a expectativa dele, o que ele está imaginando e sugerir, primeiro, se o consórcio vai ajudar, se for o consórcio, quais das administradoras que podem ter o perfil dele, né? E qual a estratégia que a gente pode adotar. Mas falando sobre um pouco sobre estratégia de consórcio, a gente pode falar na questão de imóvel, a questão da alavancagem patrimonial, que é um assunto aí latente, as pessoas falam muito sobre criação de patrimônio, principalmente aqui no Brasil a gente tem um problema sério de previdência, né, de aposentadoria, as pessoas se aposentando, e ter imóveis pagando uma renda passiva lá na frente, pode ser que seja uma saída muito interessante. Muita gente quando a gente ouve nossos avós, nossos pais falar assim, compre imóveis, quando a gente vê as pessoas que compraram imóvel ao longo da vida, estão sempre muito bem. Pode ter agora está muito caro comprar imóvel, está barato, às vezes ter o valor todo imobilizado. Não sou de acordo em deixar seu patrimônio todo imobilizado, mas ter a diversificação, de ter o dinheiro com liquidez para qualquer emergência, isso um assessor pode te auxiliar, um assessor de investimentos, mas você ter um patrimônio imobilizado cada vez maior, como rendas de aluguel, isso te traz uma tranquilidade financeira muito grande lá na frente. E a alavancagem é muito simples, as pessoas usavam de forma errônea, com às vezes um instrumento como financiamento, mas hoje as pessoas usam com consórcio e estão sendo muito assertivas. Você compra um consórcio e quando você for contemplado, isso seja por sorteio, aí depende da sorte, pode ser começo, meio, final, pode ser por lance, e aí você antecipa isso, mas quando você é contemplado, você compra o imóvel, põe para alugar e o próprio aluguel começa a pagar a parcela e você vai fazendo outros. Depende do bolso. Tem alguns clientes que já fizeram 10 cartas e cada vez que é contemplado e faz isso, ele faz outras. E ele vai sempre mantendo, pagando aquela quantidade de cartas e olha para trás, está tendo vários imóveis já se formando com isso. Isso é muito legal, né? Da mesma forma que pessoas estão utilizando cartas de automóvel, empresas para troca de frota, caminhões para troca de frota, sem ter um custo elevado, com todo o planejamento, você fazer essa troca. A gente tem pessoas comprando, né, imóveis e com valor barato através do consórcio, então com carta contemplada, esperando um bom negócio, esperando um imóvel, oportunidade e comprando imóvel barato
e às vezes vendendo lá na frente, ou comprando e alugando. Então, tem muita oportunidade por aí através do consórcio, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. A gente passou os principais pontos do consórcio, mas o consórcio tem N assuntos, né? Tem muitos assuntos aí, infinito. Mas lembrando, entre em consórcios que são homologados pelo Banco Central, tá? Que estão dentro da lei do consórcio. Escolham escritórios que tenham todo esse acompanhamento, que não tenha somente uma administradora, porque vai ter somente esse viés dessa administradora, que tem várias administradoras que olham o mercado, e eu acho que é importante ter essa assessoria, né, ao longo do tempo. Fico aqui, inscreva no canal novamente, dê um like aqui, indique esse vídeo para as outras pessoas que você acha que tem interesse com esse assunto, e acompanhe aqui que vai ter novos assuntos sobre consórcio. Um abraço.